Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Caroline Karsten, seja muito bem-vinda novamente. Vai lá, Olá, Carol. pessoal. Hoje vamos falar de um assunto aí que está em alta, né, nas últimas semanas e nos últimos meses, e nós viemos trazer aqui o nosso olhar sobre esse assunto em relação ao agronegócio. O que tem saído de notícias em relação à reforma tributária não é pouco. Então, a gente tem acompanhado muitas coisas aí nos bastidores do Congresso Nacional, o que o pessoal está discutindo muito ali, sabe? Para chegar numa apresentação aqui para vocês. E, em especial, você que é produtor rural, você que talvez seja o contador do produtor rural, sabe? Você tem uma visão assim da apuração de impostos, atualmente como é que eu estou fazendo, o que pode mudar daquilo que eu faço hoje para aquilo que estão querendo incluir na reforma tributária, porque vai chegar num ponto crucial da nossa apresentação aqui, né, Carol? Que aí você vai ver o seguinte, nossa, se eu não organizar essa casa aqui, se eu não começar a escriturar tudo certinho, eu vou acabar pagando mais imposto. Então, essa é a tendência e a gente vai ter que chegar nessas conclusões. Cada um chega na sua conclusão daquilo que você lê, daquilo que você estudar e daquilo que eu apresentar também. Então, gente, vamos começar do começo, né? Vamos começar fazendo uma contextualização da reforma tributária. Só que hoje a ideia é refletir sobre as mudanças em cima do agro, tá? Vamos lá. E aqui logo de cara, nós temos que levar em consideração, hoje é dia 24 de agosto de 2023, né, Carol? Isso está em tramitação ainda no Congresso Nacional, não tem nada aprovado definitivamente. O projeto ele está muito forte, robusto, já foi aprovado na Câmara, que talvez seja um dos maiores desafios do Congresso Nacional, é aprovar na Câmara. Isso já foi feito na primeira passagem, e agora vai para o Senado, e eles têm que aprovar lá por maioria qualificada de 49 senadores ali, para poder começar, para realmente essa reforma tributária ter uma validade e começar a ir para a sanção, enfim. Bom, vamos lá. Então, esse é o cenário. Aqui já tem uma grande discussão para a gente do que está acontecendo aí nos bastidores, né, Carol? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da questão da CBS, que unifica o PIS e COFINS, né? O IPI, que vai ser o imposto eletivo, o ICMS e o ISS seria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Seria uma simplificação do sistema tributário, consolidando esses tributos aí em três, né? Em especial, nós teríamos ali o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que surgiria com a reforma tributária, e aí teria uma substituição do ICMS. A Carol, que trabalha com o Farmiconte lá, né, Carol? Essas duas escriturações, sabe que em alguns estados existem algumas particularidades em relação a contribuições que são particulares de cada estado, né, Carol? E aí, Carol, vou até te falar assim, perguntar, algum exemplo que você conhece, algum estado que cobra alguma taxa adicional? Uhum. Quando a gente fala de PIS e COFINS na pessoa física, ele não incide, né? Então, isso não deve mudar. O grande ponto aqui é o IBS, que ele vem substituindo aí o ICMS agregado ao Imposto sobre Serviços. E realmente cada estado tem a sua legislação, né? Como nós bem sabemos, que é uma das mais complexas quando a gente fala de tributos, e há diferenças. No geral, a gente tem operações em que não incide o ICMS, operações isentas, operações com diferimento. Isso vai variar de estado para estado. A grande questão é que, como isso deverá ser unificado, né?
O possível cenário que a gente tem é que, mesmo que pagando pouco, quem não paga nada hoje vai ter que pagar alguma coisa, né? E essa é a grande questão que a gente vê. Aqui na Farmeconte a gente trabalha com um emissor de nota fiscal eletrônica, então agora mais ainda na prática a gente consegue enxergar isso, né? Como cada estado tem a sua peculiaridade e é algo que, para nós contadores, torna o nosso trabalho do dia a dia ainda mais complexo, né? E exatamente é nesse sentido que há anos se fala da reforma tributária como uma forma de simplificar. Mas sempre que a gente tem o bônus, a gente vai ter o ônus, e pelas definições que nós vemos hoje, o que parece que vai acontecer é isso: uma unificação dessa cobrança, né? Algo mais padronizado, e que, infelizmente, quem não paga nada hoje vai ter que arcar com algo nesse sentido. Aí nós vamos ver, vamos separar aí, né, o joio do trigo, né, dessa parte, porque assim, hoje, né, Carol, temos o ICMS, que a maioria dos estados regulamentam na maioria dos produtos rurais, vamos colocar assim, tanto é que se fala muito pouco de ICMS para o produtor rural pessoa física, porque geralmente o estado ele concede um benefício lá de diferimento, mas na maioria dos casos, né? São poucas as situações que isso gera incidência. Só que aí vamos começar da estaca zero também de novo, com o IBS, substituindo o ICMS, e aí vai caber aos estados ali talvez uma regulamentação sobre a forma de tributação sobre o produto agropecuário. Tá? E além disso, Carol, e o ponto que eu gostaria de lembrar aqui, por exemplo, lá no Mato Grosso, eles cobram uma contribuição de FETAB, né? Que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que é cobrado lá no momento em que for fazer a operação, por exemplo, com soja, certo? Essa contribuição lá para o Estado do Mato Grosso é específica, né, para o produtor rural que paga isso lá no Mato Grosso, que faz a operação lá. E nos 45 do segundo tempo, Carol, o Congresso incluiu lá essa contribuição estadual, essa possibilidade, né, de uma instituição do novo tributo, por pedido de alguns estados, e um deles foi o Mato Grosso. Porque o Mato Grosso, como ele cobrava e o Mato Grosso é o carro-chefe do agronegócio também, ele precisa desse recurso para poder administrar o seu estado, e como ele cobrava isso lá, ele, com a sua força política, entre outras coisas envolvidas, ele inseriu um texto para poder cobrar essa contribuição estadual, que substituiria o FETAB, sabe? Um exemplo aqui, né? Tem outros estados que também cobram, mas a maioria não cobra. E aí, o que está acontecendo, Carol? Está acontecendo o seguinte: pô, a maioria dos estados não cobram. Se no seu estado aí você não paga nenhuma outra contribuição sobre as notas fiscais que você emite de produto rural, porque você não está acostumado com isso. Mas o que pode vir a acontecer? Poxa, por conta de uma minoria entre os estados que cobram essa contribuição, abriu o olho do quê? Da maioria, certo? Poxa, exatamente. Você imagina ali a maior parte dos estados falando assim, puxa, eu não sabia disso, eu vou começar a cobrar aqui também, né? Aí, por exemplo, um outro estado que não cobrava isso vai utilizar esse gatilho já da emenda utilizada pela emenda constitucional, porque aí se está na emenda constitucional, um abraço. Se for para a Constituição Federal, aí é difícil você reverter isso no judiciário, né? Imagina, está na Constituição Federal, a Constituição Federal permitiu que seja cobrado, aí os outros estados vão querer cobrar também. Conheço um ditado muito utilizado pelo meu pai, que é a ocasião que faz o ladrão, né? Nesse sentido, claro que a gente não está falando nesse sentido pejorativo da palavra, mas é exatamente o que o Gabriel comentou, né?
essa contribuição estadual ela gerou uma discussão por não ser constitucionalizada e haver estados hoje fazendo essa cobrança, né? E é isso que vai acontecer. Sendo isso colocado na Constituição e entrando nessa transição, né, da reforma tributária, os estados em que hoje essa cobrança não existe, ela vai ocorrer. Claro que podem ser diferentes, valores diferentes, alíquotas diferentes, incidências em certos produtos ou não dentro de cada estado, mas a realidade é que hoje eu que não pago nada, futuramente posso vir a ter mais um tributo ali descontado, né, nas minhas vendas da produção rural. Então, para quem é lá do Mato Grosso e já tem esse tributo, não vai mudar tanto. Mas para aquele produtor rural ali que tem praticamente isenção de todas as contribuições, né, isso vai afetar bastante no faturamento, com certeza. Mas é isso, né? Eu acho que para começar, contextualizando aí um pouco do que pode vir da reforma tributária, né? Regime de transição, né? Assim, isso aqui já foi falado, talvez você já tenha visto isso, mas a discussão está sendo agora em 2023, certo? Você pode ter certeza que mesmo que isso for aprovado, 2024, 2025 não vai ter alteração, certo? E aí nós vamos passar depois por um processo um processo híbrido, que é um processo em que vai haver uma alíquota bem baixinha de IBS e CBS e vai continuar, por exemplo, o PIS e COFINS, certo? E aí esses dois vão andar juntos. Para efeito fiscal, isso daí vai ser compensável, né? Contudo, para o contador, vai ser um pesadelo, né? Porque se você tiver que... Você imagina que você já tem que fazer o PIS e COFINS, aí você tem que pegar e abater o IBS, CBS e compensar com o PIS e COFINS. Imagina, entendeu? Redução gradual do ICMS, do ISS e dos respectivos benefícios fiscais. Aí começam com as reduções de 2029 e 2032 para começar a valer lá, soltar as rodinhas da bicicleta lá em 2033, certo? Então, essa contextualização que a gente tem é extinto completamente esses outros tributos, ICMS, ISS, IPI. Então, seria extinto apenas lá em 2033. Então, ou seja, lá daqui 10 anos, né, teríamos aí um período para poder nos adaptarmos a tudo isso e os governos se ajustarem. E também pensar em atender todo mundo que ficou prejudicado nesse meio do caminho. Show de bola. Então, Carol, esses dois tributos aí, IBS e CBS, eles têm ali algumas premissas do que eles estão adotando, que é a base da reforma tributária é isso daqui, né? É uma alíquota fixada pelo Senado Federal, não podendo alterar a atual carga tributária. Então, essa é a premissa que eles estão adotando. Alíquotas fixadas por estados e municípios por leis específicas, devendo ser as mesmas para todas as operações com bens ou serviços, mediante a adoção do princípio do destino. Então, aí, teria, assim, essa liberdade dos estados e municípios para poder estabelecer essas regras. E aí, fala-se, Carol, de uma alíquota de 20%. Fala-se em 20%, e aí é uma discussão que está ainda nos bastidores ali, se isso vai acabar passando mesmo. E aí, a partir disso, seria, em alguns casos, teria redução de 100%, outros casos, redução de 60%, e outros casos, isenções. O que vai ser um trabalheiro, uma loucura total, vai ser todo mundo querendo verificar se consegue aproveitar as reduções de 100% ou de 60% das alíquotas. E aí vai ser um Deus nos acuda. Porque, na verdade, já está sendo um Deus nos acuda. Por quê? Porque numa situação em que o meu produto rural não está sendo discutido lá como redução ou algo do tipo,
eu vou ter que me preparar para alguma eventualidade de incidência. Ah, mas Gabriel, não pode alterar a carga tributária. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Não pode alterar essa carga tributária, mas cada estado tem a sua regulamentação. Os estados teriam que respeitar essa premissa para então reduzir do jeito que a gente está fazendo os pagamentos hoje, sabe? Então, esse é um ponto interessante. E aí, no que diz respeito às reduções, 100% de redução, Carol, dentre os produtos do agro que a gente vê, que está com 100% de redução, tem lá os produtos hortícolas, frutas e ovos, certo? E o produtor integrado também. Então, o que se fala de 100% de redução para esses casos que envolvem o produtor rural, certo? Então, esse pessoal aí, o produtor integrado e esse hortícolas, frutas e ovos, estaria mais ou menos, né, tranquilo, porque teria essas reduções aí, não teria que se incomodar com isso. Agora, tem outros casos que vai ter sempre 60% de redução da alíquota. Então, se eu pegar uma alíquota de 20% menos 60%, com 60% de redução, vai para 8% de alíquota. É o que se fala, certo? E aí, essa redução de 60% seria aplicável para quem? Para os insumos agropecuários, aquícolas, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais e in natura. Então, ou seja, poderia se encaixar, muita gente poderia se encaixar aqui, muita gente do agro poderia se encaixar aqui nesse primeiro item, certo? E ter essa redução de 60%. Ah, Gabriel, mas tem também aquele caso lá de alimentos para o consumo humano. Pois é, alimentos para o consumo humano também está ali, entre as situações de redução de 60%, né? Que também poderia impactar o produtor rural também, sabe? E aí tem outros ali, produto de higiene pessoal, educação, serviço de educação, né? Então tem bens e serviços relacionados à segurança, então tem outras situações que estariam ali já constantes da Constituição Federal. E outros benefícios que se fala também é alíquota zero para itens da cesta básica nacional. E aí, Carol, envolve um outro que se fala no original, né, que é um crédito presumido de aquisições de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas com receita anual até ser 3.600.000 e transportadores autônomos de bens usados para revenda. Então, na verdade, eu vou pegar só a primeira parte aqui, que é do agro. Crédito presumido de aquisições de produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas com receita anual até 3.600.000. Sabe que é esse o ponto. Que se fala de crédito presumido para quem está comprando produtor rural com 3.600.000. Mas o que eles querem fazer nesse cenário todo, Carol, e que inclusive foi discutido por essa frente nacional, parlamentar agropecuária, né, que são os parlamentares que defendem o agronegócio, e eles incluíram lá na pauta da sua discussão a alíquota zero dos produtos rurais, incluíram também, agora eu quero que vocês se atentem ao item 3, que é o item 3, o produtor rural, seja pessoa física ou pessoa jurídica que fature até 3.600 no ano, não será considerado contribuinte, podendo optar pelo término caso tenha interesse. Bom, quero falar desse item 3 aqui, porque esse item 3 bate com o benefício do crédito presumido, Carol. Produtor rural, seja físico ou jurídica, que fature até 3.600.000 por ano. Ele vai ser considerado não contribuinte, ou, aliás, que não é contribuinte, ou seja, não vai ser pago o IBS, por exemplo, para esses casos de faturamento até 3.600. E quem comprar dele, compra com crédito presumido. Certo? É o que eu entendi dessa leitura aí e do que eles estão querendo fazer. Pela minha leitura também, se passar, né, essa solicitação da frente parlamentar, com certeza mais vantajosa, porque aí a gente sai de um grupo de produtores ter crédito presumido para um grupo de produtores ali que vai conseguir estar isento ainda,
um pouco próximo do que a gente vê hoje. A grande questão que eu vejo é que quem são os produtores rurais que faturam 3,6 milhões por ano, né? Um produtor hoje, para ser pequeno, é uma parcela pequena do número de produtores, né? E de regiões muito específicas. Um produtor hoje, para faturar 3,6 milhões, ele não precisa ter uma quantidade exorbitante, né, de terras à disposição para produzir. Então, na verdade, esses 3,6 ele está beneficiando ali. Não é tanta gente assim como se a gente pegar um leigo e mostrar essa informação, vai imaginar. Quem que vai ser o maior prejudicado nisso aí? O produtor que vai faturar ali entre 3,6 e 7 e 5 milhões. Por quê? Aquele que é muito grande, o impacto não vai ser tão expressivo para ele, mas aquele produtor que passar um pouquinho, ele já vai ter um impacto muito grande, né? E aí, claro, eu acredito que a gente vai enxergar muitas situações parecidas com os produtores que tomam ali medidas contratuais, né, ali nas suas explorações da atividade rural, para tentar escapar do LCDPR, que hoje é 4,8 milhões. Então, a gente vai ver muito pessoal aí fazendo condomínio, parceria, né, para conseguir manter esse faturamento por CPF e se tornar isento, porque aquele produtor que passar só um pouquinho desse limite, ele vai ser o mais prejudicado. Ele não vai ter ali um altíssimo faturamento, mas ele vai ter que pagar mais tributo do que ele está habituado hoje, né? Todo produtor rural, às vezes tem produtor rural que se considera médio, grande, dependendo da situação, ele já está convicto, vou ficar nos 20% do percentual de presunção. Então, aquele que já está nos 20% do percentual de presunção, ele nem liga muito para lançar tudo certinho. E obviamente tem aquele mais organizado, e aí, parabéns para quem é organizado e que tem todas as notas de despesa lançada no livro caixa, para quem tem tudo documentado, mas documentado não é recibo de papel de pão, não. Antigamente falava assim, né? Então, assim, uma coisa garantida para todos, que a organização tem que melhorar. A contabilidade, ela vai ser útil, ela vai ser imprescindível, vamos dizer. Contudo, apesar da contabilidade ser imprescindível, eu vou ter um tempo para poder amadurecer muita gente que ainda é considerada imatura para fins contábeis, para fins de lançamento de documento, fazer uma contabilidade real. E assim, só elencando os pontos aqui, Carol, que a gente tem que passar, né? A questão da alíquota zero da cesta básica, já falei. A alíquota do agro reduzida em 60% da alíquota de referência, isto é, 40% da alíquota de referência. É o contrário, se você pegar 20% vezes 40%, vai dar 8%. Se você fizer a redução de 60%, também vai dar 8%. Então, aquela alíquota, se eu considerar que a alíquota inicial é 20%. Eu acredito que isso que a Frente Parlamentar está solicitando é que aquela redução de 100% se aplique a todos os produtos. Da forma como a gente vê hoje, não fica claro se todos os produtos do agro vão poder utilizar dessa redução da alíquota, né? Pois é. Aí a questão dos 3.600 já falei. Haverá crédito presumido também, né, já tem essa possibilidade. Eles estão requerendo essa possibilidade, tá? Que é nas operações com produtores não contribuintes. 5. O crédito presumido será definido em lei complementar. A produção de biocombustível seguirá o que foi aprovado na emenda constitucional 123 de 2022 e mais haverá a exclusão do termo consumo final, que no caso aqui é relacionado a biocombustível. O IPVA, ele não vai incidir sobre aeronaves e máquinas agrícolas, porque assim, eles estão criando o IPVA para a aeronave, né? Só que aí estão excluindo aí sobre as aeronaves e máquinas agrícolas, tá? Então, isso daí acaba sendo um ponto que vai ser excluído no próprio projeto, né? Que está sendo debatido também. Bom, o item 7. Está expresso que todos os bens e serviços abrangidos pela alíquota reduzida na CBS e no IBS não poderão ter incidência do imposto seletivo. Então,
essa é uma discussão, porque o imposto seletivo substitui IPI, gente. E o IPI hoje, a maioria dos produtos rurais são não NT, né, não tributado na tabela do IPI, né? Então, a princípio, é para manter isso, tá? Além desses pontos sensíveis ao agro brasileiro, como produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais, in natura, elementos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal, insumos agropecuários também estão incluídos. Esses primordiais para o pleno desenvolvimento do setor. Então, esse é um ponto também que está elencado pela frente parlamentar. E o 8, no que tange ao ato cooperativo, as cooperativas terão um regime específico, mantendo a competitividade e assegurando o crédito nas etapas anteriores. E 9, ademais, o produtor rural integrado, definido como tal pela lei ordinária, então aí vai ser definido o que seria esse produtor rural integrado, também não será considerado contribuinte. Por fim, também será garantido o direito aos créditos dos tributos incidentes nos insumos da produção de biocombustíveis. Então, esse daqui é o link da Frente Parlamentar Agropecuária, que está ali inserindo esses itens para serem debatidos na reforma tributária, e quem sabe isso venha a ser convertido ali, né, na aprovação. E, por fim, o IPVA, que eu já falei aí, né? O IPVA, né, Carol? Que fala de produtos, da questão de jet ski, de barco, essas coisas. Então, eles excluem aeronaves agrícolas e operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros, tá? Então, envolvendo o agro, tá? Ficaria fora, e tratores e máquinas agrícolas também entraria na exceção, tá? Que eu já, de certa forma, está comentado ali já essa particularidade, tá? E por fim, eu não posso deixar de falar também. Gabriel, mas em relação à holding rural? Holding rural, já falamos lá também nos últimos eventos aí, que teve de reforma. Falei também que eles estão querendo aumentar o ITCMD. O ITCMD pode chegar a 40%, tá? O ITCMD não, desculpa. O Imposto sobre Grandes Heranças, que é um novo imposto. E aí, por exemplo, quem tem uma fazenda e vai pensar em estar 80 anos de idade, até quando vai ficar essa fazenda, até quando ele vai conseguir explorar o nome dele? Até o falecimento, né, da pessoa. Então, depois tem que fazer a transmissão disso via herança. E aí, Carol, tem também o impacto do imposto sobre herança, que pode recair sobre o produtor rural que tem um patrimônio e que ele precisa definir se vai fazer o planejamento sucessório em vida ou se vai fazer o planejamento sucessório, ou não vai fazer planejamento sucessório nenhum, né? Que o filho que se vira, né? Depois com os impostos. Aí tem cada um, né? Tem gente que gosta de planejar, quer estruturar um pouco melhor isso, e tem gente que não se preocupa tanto. Então, tudo isso é um preparativo para a reforma tributária. Vou dizer para vocês que é o seguinte: o produtor rural que não paga nada de imposto, lá, esse aqui eu não vou pagar, essa operação não vou pagar, essa outra também não vou pagar, sabe? Não declara aquela operação. Aí ele vai falar o seguinte: então já que não declara, né, vai vir a reforma tributária, eu vou ter que começar a pagar. Não, você já está tendo que pagar agora. É que a fiscalização não te pegou ainda. Ainda, né? Ainda. Aí se pegar, aí você vai ter que pagar retroativo, 5 anos para trás. E aí, vindo a reforma tributária, você que é desorganizado vai sofrer mais. Isso eu aposto com qualquer um. Aquele que for desorganizado, não quiser fazer uma escrituração bem feita de um livro caixa, aí eu vou indicar novamente que o Farmiconte, né, para vocês, que já resolvi, tanta gente já me agradeceu por ter indicado o Farmiconte, que eu vou te falar, viu? Não foi pouco, não. Gabriel, eu precisava resolver esses negócios aqui de parceria, condomínio, não sei como fazer no meu sistema aqui. Aí vai lá, fala com o Farmiconte que o pessoal resolve. Tenho certeza que eles vão fazer o livro caixa lá e vão resolver, você vai deitar a cabeça para você e vai ficar tranquilo. Carol, muito obrigado pela parceria, como sempre, você sempre muito parceiro aqui. Nós vamos voltar aqui em uma outra oportunidade, Carol, para fazer uma escrituração do livro caixa dentro do Farmiconte. Tem gente que está sofrendo à toa aí, né? E a gente precisa fazer umas demonstrações para esse pessoal aí que está sofrendo. E não precisa sofrer, não. Chega de sofrer, tá louco. Isso tá? aí.
Gente, obrigado. Muito obrigada, pessoal, a vocês que nos acompanharam aqui na Contabilista Play. Muito obrigada pela audiência de sempre, né? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Deus.